Bom dia, senhores operadores. Eu sou Nilson Almeida, sou um operador virtual. Estou gravando a minha análise matinal para publicar no YouTube. Eu sou um operador virtual, utilizo as informações e gravo as informações e as publico para depois poder auditar a minha, qualquer um poder auditar a minha, meu trabalho e minha atividade. Vou publicar imediatamente essa análise no YouTube. Bem, aqui pelo ativo americano, podemos verificar junto com a oscilação do mercado futuro americano, uma tentativa de recuperação. Bem, essa tentativa de recuperação aparece aqui. Vou tirar essa métrica que eu estou utilizando aqui e vou passá-la a adotar nesse ponto. Bem, já foi mencionado a situação de consenso em que, na minha avaliação, na minha maneira de ver, é onde o mercado muda de direção. A partir do momento que os operadores indicam que a direção está em sentido oposto, então nós temos o consenso. Nesse caso, vou deixar a métrica da corda tocando o mínimo possível, porque aqui é um tempo muito longo. Vou reduzir esse tempo para 1 hora, para verificarmos se essa leitura procede. Então vou dar uma extensão a esse gráfico e vou mantê-lo assim. Bem, então aqui, verificando a posição, podemos dar a atenção a isso como toque superficiais da corda e mudança da angulação bem percebida. Essa barra extremamente climática, né? Uma barra que era de momento, né? Momento de, no caso aqui, entre a abertura e o fechamento do dia, talvez uma posição muito grande que foi fechada, então em preços que já tinham sido definidos em datas anteriores, e aqui a média de fechamento pegou esse valor, então o gráfico mostrou esse valor alto. Isso aqui pode ser algum fundo de investimento, algum grande investidor que fez uma cota muito grande, negociou essa cota e essa cota aparece no fechamento do mercado na última hora. Então na última hora ela faz essa grande negociação, muda o preço, porém não foi isso que aconteceu no mercado em si. O mercado ele abriu, ficou por aqui, esse preço é resultante de uma operação fechada em dias anteriores. Bem, uma operação de grande volume fechada em dias anteriores que foi comunicada no último dia, na última hora do fechamento, no momento do fechamento. Bem, então temos aqui uma métrica que nos coloca como um consenso, ou seja, vou colocar aqui o time frame diário para verificar essa situação. Então, vou deixar assim. Tenho utilizado uma figura para esse ponto e vou colocar ela aqui no objeto retangular que vai contemplar esses 3 dias, porque é exatamente o ponto onde houve a reversão, tá? E a variação máxima desses 3 dias. Então, esse consenso por si só ele já é um evento bem característico, e essa barra mostra que houve uma negociação nesse sentido e também deu a ele, né, uma significância maior. Bem, então vamos lá, vamos colocar esse no devido lugar, já que desenhamos um consenso. E aqui no mini índice vamos verificar num time frame mais longo de 1 hora, como que o mercado está oscilando. Desta forma, tivemos ontem e na segunda-feira mudanças em relação a fechamento, que refletem o feriado e o fechamento, para lembrar bem. O feriado e véspera do feriado teve vencimento de contrato futuro. Aqui nesse ponto, após o feriado, antes do feriado, né, definição de política de juros, então essa piercing line,
essa queda reflexo do aumento de juro e o feriado brasileiro coincidindo com o feriado, abertura do mercado brasileiro sem o mercado americano, devido ao feriado do Memorial Day nos Estados Unidos na segunda-feira. Então teve essa pancada, e essa pancada foi uma definição do que está por vir ainda. Bem, nesse caso ainda há uma absorção dessas condições, agora há um estreitamento e, em relação ao fechamento de ontem, um acompanhamento da situação do futuro americano. O futuro americano mostrou uma variação inicialmente muito boa durante o começo do dia e depois, ao longo do dia, aqui está o futuro americano em tempo de 4 horas. Então vamos dar a ele uma característica mais próxima do preço, porque aqui ele está numa análise longa. Então me desculpem, aqui está a minha análise, a maneira com que ele está focado. Então vamos resetar esse gráfico aqui e o mouse está um probleminha. Bem, aqui está a maneira com que eu quero demonstrar. Bem, aqui tem o ponto em que eu considero que houve uma mudança de direção, um consenso, um volteio muito forte nesse tempo de 4 horas e uma tomada de direção que, no caso aqui, são 1, 2, 3, 4 dias, a semana pré-definição da política monetária e mudança de juros. Aqui uma figura que nos dá o Dead Cat Bounce, que é aquela situação está caindo muito, qualquer coisa quica. Isso é centenário já na Bolsa Americana, uma expressão utilizada até em cantiga de rodas de infância de séculos e séculos. Bem, então nesse caso aqui do Dead Cat Bounce, ele pode estar se repetindo aqui, ou seja, ele quicou aqui e está em volta aqui, são 2 bull tails, mas são 2 bull tails em situações análogas, ou seja, eles estão juntos, né, num fundo. Então aqui nós temos um fundo estável e aqui nós temos um fundo inclinado. Então essa figura que está formando aqui por si só não é suficiente para garantir que uma nova onda de crescimento está se formando, ou seja, aqui seria a primeira onda e aqui nós teríamos a segunda onda. Na realidade, olhando no tempo diário, né, poderíamos verificar que é exatamente o oposto. Essa aqui seria a onda ABC da queda que nós temos ali. Aqui tem uma queda e aqui nós teríamos a onda de Elliott, né, ou teoria de Dow, né, de que o preço está reunindo todas as informações que se precisa, né, ele está descontando todas as situações, porém aqui nós vimos a onda A, B e C. Agora seria o início, né, da onda que nos daria o crescimento até esse ponto. Aqui tem um shaker edge, certo? Uma flag, né? Uma bandeira de chegada, e aqui tem as métricas que eu tenho utilizado. Então vamos lá em busca dessa métrica. Essa métrica aqui eu vou deixá-la totalmente horizontal. Essa métrica aqui ela reflete um ponto que nós entendemos, né, que aqui existe a lápide, ou seja, está tudo aqui desenhado, né, e aqui tem o epitáfio dizendo baleia à vista. Então está aqui a queda e aqui a cauda da baleia, e aqui continua a queda. Então a baleia mergulhou e continua mergulhando. Bem, nesse caso a métrica que eu utilizo de numeração me dá umas 3 ou 4 níveis, né, que são mais difíceis de atingir. Está aqui o 1427. Aqui nós temos um pivô na primeira retração, que foi demonstrada nesse ponto, né? E aqui tem um pivô que agora é um pivô resultante dessa terceira retração. Então o pivô resultante dessa terceira retração, ele está aqui, ó, o S3, ele coincide com a minha métrica que eu utilizo, que é o
o 333, e é um alvo possível. Então essa quinta onda daria essa métrica daqui até aqui. Bem, essa informação estará disponível na minha página. Peço que vocês deem atenção em verificar seus estudos e não utilizar essas informações para negociação. Bem, quanto à moeda americana, aqui está a métrica, né, que eu mencionei como uma assimetria. Essa assimetria nos tem levado, no caso do estudo que eu fiz ontem, indicando que ele poderia abrir com um gap de alta, ele fez um gap de correção, porém essa zona de correção, toda ela somada, nos dá uma figura emblemática que tenho utilizado muito. Vou colocá-la aqui, e ela nos daria, essa figura emblemática, uma indicação de mudança de direção. Qual seja a mudança de direção? No caso aqui, a mudança de direção que está se propondo seria o retorno a valores menores, né? Então está aqui o ponto, aqui está o fiel que eu desenhei. Esse fiel eu estou tratando ele como uma média simétrica do movimento do dia de ontem, ou seja, abriu, movimentou até o centro, foi ao topo, veio ao fundo, voltou ao centro e agora está numa direção que nós estamos aguardando confirmação dela. Nesse caso de aguardar confirmação, seria o rompimento desse fundo. Na minha avaliação é um trap, e o fiel está indicando aqui. Eu vou mudar a cor desse fiel para que ele fique mais característico e se destaque, né? Então aqui poderá ser o nosso gap de abertura, e um teste nessa região nos levaria ao retorno mínimo lá. Então essa figura amarela que está aqui, que seria um diamante, ele daria realmente a formação da mudança de direção do ativo. Se esse gap de continuação que está mostrado aqui e essa figura aqui for um só, nós teríamos aqui nesse ponto o que é conhecido no jargão como estrela da manhã. Então aqui nós temos uma estrela da manhã e ela indicaria uma doji, né, uma doji fly, um dragonfly, a continuação do movimento, tá? O dragonfly seria voo do dragão ou uma mosca do dragão. Ela é pequenininha porque por ser mosca, né? E dragon por causa desse movimento em cauda gigante, tá? Então a dragonfly seria esse diamante, né? Ela não foi rompida totalmente, a abertura aqui e a sequência do movimento seria essa resultante, tá? E nos daria um alvo para o final do contrato, na minha perspectiva, caso a situação do petróleo, do óleo diesel e da paz na Ucrânia e a indefinição das exportações de grãos do Mar Báltico, nos levaria a esse ponto em moeda americana. Bem, essas são as minhas análises, vou publicá-la. Aguardo, chamo atenção, né, para que os senhores não utilizem essa informação como negociação. Essas informações são meus estudos, minhas crenças, para serem auditadas depois por qualquer pessoa que tenha interesse em contratar o meu trabalho ou seguir as minhas orientações numa situação em que eu possa informar e dar informações e ter certeza das informações de negociação. Agradeço a atenção de todos, vou publicá-lo imediatamente no YouTube.